Olá, boa tarde. Estamos iniciando em breves minutos a exposição doutrinária programada para esta quinta-feira, 3 de junho de 2021. Promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Aguardemos alguns instantes e já daremos início. Os que desejarem magnetização das águas, por gentileza, separem-nas para que no final, na prece de encerramento, peçamos aos benfeitores magnetizá-las. Aguardemos alguns instantes. São 16 horas, vamos iniciar a nossa atividade. Convido-vos para a prece inicial. Amigo Jesus, é uma alegria nos reencontrarmos contigo e nos reunirmos sob os teus auspícios, a tua proteção, o teu amparo. Abençoe-nos a todos nós que aqui estamos, influa positivamente em nossos pensamentos e que possamos conectar com os divinos amigos espirituais, a fim de recebermos deles toda a assistência que necessitamos. Que assim seja. Vou passar a palavra ao nosso irmão Edevaldo, lá da Sociedade Legião Espírita, que vai abordar o tema desta tarde: o Espiritismo e a regeneração da humanidade. Conosco, Edevaldo Floriano. Olá, queridos amigos e amigas da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. É uma alegria, queridos irmãos, estarmos novamente em contato para estudar, para refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso a nossa alegria, quando nos aparece a grande oportunidade de trabalho, para podermos buscar um pouco mais de conhecimento. Então, antes de mais nada, vamos à nossa oração. Pai de imenso amor e bondade, queremos agradecer nesse momento todas as oportunidades que temos, pedindo, Pai, para que cada dia possamos galgar um pouquinho mais nesta caminhada longa, mas que será benéfica para todos nós que buscamos entendimento, que buscamos a energia suficiente
para essa caminhada através dessa doutrina maravilhosa. Queremos rogar, meu Pai, a todos os nossos irmãos que nesse momento nos escutam, que possam ter paz, harmonia em suas vidas. Por isso, querido Mestre, pedimos licença para o nosso trabalho desta vida. Que assim seja. Meus queridos irmãos, o nosso capítulo é o 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Foi uma fala de Jesus nos explicando que o nosso Pai tem muitas moradas. Então, o que costumamos sempre citar? É que as moradas do Pai é como se fosse uma grande fábrica. E saímos da mão do Pai, começamos a nossa trajetória e um dia temos que voltar para essa fábrica, para trabalhar nessa fábrica. Mas aí já aperfeiçoado, já teremos que estar bem mais sabendo tudo que temos que fazer para que possamos galgar um cargo, uma vaga, enfim, como quisermos chamar, nessas casas do Pai. Para isso temos que nos valer da reencarnação. É através da reencarnação que vamos nos experimentando, buscando mais conhecimento, base para a nossa moral e para o nosso desenvolvimento espiritual. É o que vamos ver em seguida, porque através de todos esses mundos que vamos passar aqui, é que sejamos aptos para esta oportunidade. Que a espiritualidade nos dá todos os dias. Cada dia que amanhece, ganhamos uma página em branco para preencher exatamente o nosso livre-arbítrio. Então, por isso que temos que estar sempre focados, temos que estar sempre ligados naquilo que estamos fazendo para escolher o melhor, plantar a melhor semente para que possa ter bons frutos. Então, o nosso item é do 8 ao 12. Vamos ver o que nos diz então o texto. Mundos inferiores e mundos superiores. Exatamente o que nós estávamos iniciando na nossa fala. E por que a gente tem que passar de fase para chegar na fábrica do nosso Pai? É exatamente melhorando cada vez, buscando mais oportunidades e preenchendo os nossos conhecimentos, é que vamos ter essas grandes oportunidades na casa do Pai. Então, nos diz o texto: a qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Então, nos diferentes estados da alma na erraticidade, nós passamos por mundos primitivos, foi quando saímos da casa da mão do nosso Pai. A primeira encarnação é a encarnação da alma humana nesse estágio primitivo. Depois nós temos os mundos de expiação e provas. Nós vamos passar muito nesses 4, 5 itens aqui sobre o mundo de expiação e provas para passar depois para a regeneração. Então, os mundos de expiações e provas é onde se encontra a Terra nesse momento. Nós vamos mais tarde dialogar sobre isso. Depois tem os mundos de regeneração. É onde o espírito reúne forças. É como se fosse uma revoada, um bando de pássaros que faz uma grande jornada e depois eles param para descansar, para refazer, buscar energia para continuar a sua caminhada. O espírito não é diferente. Depois nós temos os mundos felizes, onde sobrepõe o mal. Esse mundo ele se sobrepõe sobre o mal. Já estamos mais perto da vinha do nosso mestre.
Estamos com a ficha na mão para ser atendido, para fazer entrevista nos mundos felizes. Depois os mundos celestes, que aí sim estamos aptos para trabalhar na casa do nosso Pai. É a morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Esses são os mundos celestes, ou divinos, celestes ou divinos, aonde exatamente já estamos prontos para o trabalho. E provavelmente difícil, não se vê mais na Terra nesse caso, não se vê mais aqui, a não ser em missão, a não ser por uma causa nobre, por muito amor. Aqueles irmãos que estão encarnados naquele plano, desloca-se um espírito de lá e vem aqui nos trazer ensinamento, fazer com que a gente alavanque um pouco mais o nosso conhecimento. Aí nós temos aí para citar nosso querido Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, esses espíritos de quilate espiritual mais elevados que vieram no nosso meio, a si mesmo ainda resgatando alguma coisa. Porque a gente vê que na Madre Teresa de Calcutá diversas doenças ela tinha. Chico Xavier tinha uma catarata que sangrava. Então, é um pouquinho de resgate. Mas já são espíritos elevadíssimos. Vêm aqui trazer conhecimento, trazer experiências, nos ensinar o amor. Quer dizer, não é ensinar. O Cristo nos ensinou o amor. Jesus nos ensinou o amor. E esses irmãos, depois eles vêm para dar uma estigada, para a gente dar uma sacudida, para não esquecer nunca dos ensinamentos do Cristo. Então, nos diz ainda o texto, tomando a terra como ponto de comparação, se pode fazer uma ideia do estado um estado muito inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras, que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos dos estados primitivos. Então são as primeiras encarnações, logo depois nós já passamos ali, logo depois dos mundos primitivos, nós passamos para o mundo de prova e expiação. É exatamente o que estamos vivendo nesse momento. Nós vamos ver mais à frente no texto que o porquê dos nossos sofrimentos, o porquê da nossa angústia, dos nossos medos, é exatamente porque ainda estamos caminhando, ainda estamos buscando, estamos saindo de um local e se a gente olha para trás ainda dá medo. Então tudo isso vem para a nossa experiência, para nos ajudar. Não é tão ruim, não é de todo tão ruim, porque nós somos espíritos com muita dificuldade. Então, tudo isso passamos para nos calejar. Só a força bruta faz a lei nesses mundos ainda. Sem indústria, sem invenções, os habitantes despendem sua vida na conquista da sua nutrição. Os primitivos. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. A caminhada, conforme a gente estava falando. E também temos que entender que muitas vezes nós não temos paciência, esse é o problema. A gente não para refletir que muitas vezes a colocação do sofrimento no nosso plano é exatamente porque somos espíritos em patamares diferentes de evolução. Nem todos estamos no mesmo patamar. Não poderia ser diferente, porque nesse momento Deus está criando. E se Deus está criando, vem muita gente aí atrás. Nós já estamos um pouco mais adiantados, mas tem muitos irmãos que
estão vindo aí, que também merecem a mesma oportunidade que nós tivemos. Então, o sofrimento de prova e expiação é mais nesse sentido. E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que ajudar esses irmãos na caminhada. Então, tem irmãos com sérias dificuldades de entendimento, tem irmãos nossos que são desvantajados em várias coisas que eles vão fazer, eles levam desvantagem, né? São irmãos que custam a entender muitas coisas que foram deixadas pelo nosso Mestre Jesus. Mas tudo isso são superados a partir da união. É por isso que nós temos que trazer esses irmãos só perto de nós, para que juntos formamos essa corrente, o elo mais forte. E aí vamos ajudando uns aos outros, porque nós também temos bastante dificuldade de uma maneira ou de outra. Tem irmãos que têm dificuldade na visão, tem irmãos que têm dificuldade no caminhar, e aí tem os irmãos que têm dificuldade em pensar. Então, por isso que quando nos deparamos com um irmão com alguma dificuldade desse tipo, nós não podemos ficar zangado, repreendê-lo, porque muitas vezes a nossa reencarnação é superior à dele em quantidade, não em qualidade. Qualidade é aquilo que eu aproveito, mas às vezes eu tenho muito mais reencarnação nesse plano que esse irmão. Então ele não entende naquele momento. Nós podemos citar um exemplo simples. Uma pessoa pega uma questão de matemática e resolve rápido. Tem outros que pegam uma questão de matemática e roda até entrar na cabeça, até entrar na mente. E isso são as dificuldades nesse plano que a gente está vivendo. Por isso que nós temos que ter paciência de levar esses irmãos juntos conosco, para que possamos um dia estarmos todos juntos na vinha de Jesus. Ele prometeu que iria na frente preparar o lugar. Tem uma coisa muito importante, que ele disse que ia na frente preparar o lugar, né? O lugar para o Pai e preparar, e depois voltava para nos buscar. Não é para nos buscar, porque Jesus é o governador da terra. Então ele não buscaria ninguém. Porque nesse momento, digamos que estamos desencarnados, estamos num cemitério. O que Jesus viria fazer ali? O que ele iria levar? O que ele precisa é do espírito desse irmão para evoluir. Porque o corpo, no momento que está ali naquele local, vai servir para o universo, vai servir para um todo. Agora, Jesus precisa da nosso espírito, da nossa alma purificada, melhorada. Isso sim, isso ele quer levar para aquele lugar que ele foi preparar. É para isso que nós estamos sendo preparados, para um dia trabalhar na sua vinha. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana. Em todos os mundos é a forma humana. Mas nós vamos ver que diferencia um pouco. A forma humana sempre, né? O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem a necessidades, nem a doenças, nem às deteriorações, né? Que engendram a predominância da matéria. Isso já são espíritos mais elevados. Já estamos passando aí, saindo do mundo de regeneração para os mundos felizes. Então lá, as próprias encarnações são mais rápidas, mas o tempo de estágio lá é mais longo. Justamente porque o espírito já está mais prático, já está mais depurado. Então lá não tem esse problema cadavérico que nós temos aqui. Lutamos com sérias dificuldades, com muito medo. Não, eles não têm. Eles já passam mais rápido do que fazem. Então, nos diz ainda o texto: os antigos imaginavam os mânios nos campos elíseos
Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram. Então, lá nesses mundos, quando vão chegando os irmãozinhos que vão desencarnando e chegando lá, eles apresentam-se com a forma que eles tinham aqui, que é para que sejam reconhecidos, para se harmonizar, vem buscar os irmãos, né? Muitas vezes um irmão num leito de hospital, qualquer coisa, esses irmãos mais evoluídos, eles vêm ali no hospital, naquele quarto, naquele leito, para que o irmão possa reconhecer, e ali eles dão um conforto, para que não se desespere, para que possa ter certeza do que está acontecendo, sem desespero. Aí eles ensinam, nos dão conselho, que a passagem é uma coisa natural, enfim, mas eles vêm exatamente como a gente conheceu eles aqui na Terra, para quando chegar lá, a gente se identificar o espírito, que aí é de espírito para espírito, mas aqui eles têm que chegar com a roupagem que a gente viu, para que a gente tenha mais confiança também em tudo que eles estão falando. Claro que nós encarnados, chegamos ali no quarto, não vamos ver nada, não vamos ouvir nada, mas quem está no leito de morte, já digamos assim, eles estão em diálogo com esses irmãos, tem várias reuniões ali, tudo para melhorar, para que a gente não chegue no plano espiritual desorientado, desavisado de muitas coisas. É claro, meus irmãos, que isso aí depende do patamar evolutivo de cada um. Aqui nós estamos falando mais assim, naquelas pessoas que já têm esse conhecimento, já têm essas experiências, trabalharam, por exemplo, numa casa espírita, em reuniões mediúnicas. Então, esses irmãos, eles já têm um pouquinho mais elevado o seu padrão moral e espiritual. Então, ele vai ter ajuda. Agora, tem aqueles irmãos também que vão sair daqui bastante prejudicados. Vão sair daqui complicada a situação deles. Então, não tem nada disso aí que nós estamos conversando. Nós estamos conversando exatamente naqueles irmãos que querem melhorar, aqueles irmãos que já estão na caminhada. Aí facilita mais para eles. Agora, aquele irmão deixado, que não está nem aí, que vai se divertir, que vai primeiro fazer isso, fazer aquilo, e deixar o caso da morte para depois, quando chegar perto, vai se atrapalhar bastante. Vai se atrapalhar bastante porque nós viemos aqui nesse plano para evoluir, para iluminar o nosso espírito. Então, nós temos o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio nós temos que ter muito cuidado, porque ele pode, muitas vezes, nos prejudicar bastante. Nós podemos deixar para depois uma questão que a gente veio justamente resolver. Então, nós saímos numa busca desenfreada para nos aprimorar intelectualmente. É bom? Claro que sim. Claro que sim. Mas quem disse que esse espírito não é inteligentíssimo? E no momento ele está aqui na Terra um pouco bitolado, justamente para não fazer tudo o que ele fazia em outras reencarnações, com a tecnologia agora mais avançada. Temos que ter muito cuidado com isso. Temos que estar sempre do lado dos nossos irmãos, deixando eles desenvolver. De vez em quando dá um conselho, de vez em quando dá uma palavra, mas eles estão em resgate. Não podemos atropelar. Não podemos amedrontá-los, porque muitas vezes são espíritos muito, muito inteligentes. Só que com a tecnologia que tem agora, se eles desprender o livre-arbítrio exatamente a Deus dará, complica toda essa reencarnação. Nós temos que entender que a passagem de uma fase para outra, nesse nosso plano de prova e expiação, nem sempre ela é totalmente livre. Nem sempre o livre-arbítrio tem que ser acussado. Isso às vezes também depende de nós, mesmo.
Nós podemos muitas vezes estar no trabalho, na família, e podemos ajudar muito, sim. Podemos ajudar muito esses irmãos. É só a gente parar um pouco para refletir, porque nós já temos um pouquinho desse conhecimento. A gente está estudando, a gente está buscando, está se informando, então nós temos muita oportunidade de ajudar esses irmãos. Continuamos no texto. Agora nós vamos falar sobre os mundos felizes. Estamos falando em problemas, primitivo, prova e expiação. Agora nós vamos falar dos mundos felizes. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho. Como já melhor, nós estávamos falando há pouco ali atrás, no texto. O livre-arbítrio, ele tem limites. Ele tem limites. Porque nos mundos felizes eu já quero só ajudar. Eu não olho para o lado, eu não olho para trás, para me defender de ninguém. Porque eu tenho certeza que esses irmãos que estão nesse plano, há só bondade no coração. Era cada um segurando na mão do outro para seguir em frente, para vencer. Todo mundo junto. Então, não há nem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral, superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e da supremacia. Já são espíritos mais desprendidos do orgulho, da vaidade. Nós temos no nosso evangelho também aquela nossa irmã, rainha de França, que ela disse que ela era rainha na França, em Havre, 1863, se não me engano, e ela era rainha. E logo depois que ela desencarnou, ela achou que chegava no plano espiritual rainha. E o título não chegou nem ao túmulo com ela. E aí lá, para onde ela foi, ela viu escravos dela, serviçais dela, que estavam muito mais elevados que ela. Muito mais elevados que ela. Porque passaram aqui como escravo, mas aproveitando, ajudando o próximo, sendo caridoso com o próximo. Então, esses já estão em mundos felizes. Então, dá para nós entender, quando estamos falando da intelectualidade e da moralidade, dá para nós entender que é meio termo, que dá para dosar. São duas asas. A da intelectualidade e da moralidade. Se nós equilibrar essas duas asas, nós podemos galgar postos muito interessantes, mas tem que ter cuidado. Então, continuando aqui a certeza que todos os irmãos que estão acima de nós foi por mérito. Então, não precisa eu puxar o tapete de ninguém. Eu preciso me esforçar para chegar onde ele está. Essa foi a proposta do nosso mestre. Foi isso que Jesus veio nos trazer. Eu não preciso puxar o tapete de ninguém. Por quê? Se a gente acredita da benevolência de Deus, se nós acreditamos que realmente Deus é amor, é claro que Ele vai dar para seus filhos direitos iguais. Tudo aquilo que eu demorar vai ser um problema meu. Mas as oportunidades eu vou ter igual a do meu irmão. Então eu não preciso sair correndo para prejudicar, porque isso é da terra, isso é de prova e expiação. Nos mundos felizes nós já não temos mais isso aí. Porque eu tenho certeza que através dos meus esforços, logo em seguida eu chego aonde o meu irmão está. Porque o que a gente leu anteriormente no texto, saímos da mão do nosso pai para um mundo primitivo.
E ali a gente veio caminhando, veio buscando conhecimento, veio calejando o nosso estágio, né? Cada coisa ruim que a gente fazia era um calo que a gente arrumava. E depois nós tínhamos que curar esse calo. Quando chegamos lá no Mundo dos Felizes, já não precisamos mais disso. Porque a caminhada foi longa, os pés estão doendo. Então eu sei como é. E aí sei como é que o meu irmão chegou, naquele estágio que ele está acima de mim ali, né? Porque a hierarquia existe, meus irmãos. A hierarquia existe no plano espiritual, sim, mas uma hierarquia boa. É uma hierarquia fazendo eu me esforçar, me chamando para a luta, me chamando para meu desenvolvimento moral e espiritual. Essa é a hierarquia. Então, todos os nossos irmãos que já estão adiantados, eles querem que a gente passe de fase para estar todos juntos. Eles não querem que a gente fique sofrendo. Inclusive, o nosso Pai. Todas as oportunidades que Ele dá para mim, Ele dá para o meu irmão. Agora, depende de como que o meu irmão vai receber essas oportunidades. Quando eu tenho um terreno, um sítiozinho, que eu vou numa agropecuária comprar semente, o fruto vai dar daquelas sementes que eu comprei. Se eu não comprar sementes boas, os frutos não vão ser bons. Então é isso que nós temos que nos despertar. Trazer esses frutos, essas sementes para a nossa vida atual. O que eu fizer de bom, eu vou colher bondade. O que eu fizer de ruim, eu vou colher frutos ruins. E para passar de fase de todos esses mundos que nós passamos aqui, ó, é exatamente isso. As escolhas da semente. Quanto melhor a semente, mais rápido nós vamos nos depurando. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. O mais forte ajuda o mais fraco. Deu para entender que maravilha de mundo? O mais forte ajuda o mais fraco. Ele dá a mão para o mais fraco. Porque é vantagem. É vantagem ele me dar a mão para mim evoluir, porque eu vou fortalecer a corrente que nós falamos lá no início. Eu vou chegar com um elo mais forte. Então, todos que estão nesses mundos felizes, eles não têm medo da corrente partir. Então, por isso que eles querem que eu aprimore minha situação. É por isso que Jesus nos trouxe o ensinamento. Para que quando a gente participar dessa corrente, o nosso elo seja forte. Porque se tem uma corrente forte, com elos sadios, e eu chego com um elo fraco, eles vão ficar olhando com medo que possa arrebentar na minha parte. Então nós temos que nos fortalecer justamente para chegarmos todos juntos. Então nos diz ainda o texto: eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno. Nós temos facilidade para pintar os tormentos do inferno. E não pode jamais representar os gozos do céu. O que nós conhecemos, meus irmãos, 30 metros acima, 50 metros acima, não conhecemos nada ainda. Nós estamos na crosta e tem coisas maravilhosas ainda aí pela frente. Precisamos estudar isso, meus irmãos. Precisamos buscar esses conhecimentos, essas leituras fartas que temos aí. É só buscar para todos os dias aumentar um pouquinho mais nossa presença junto com Deus. Muito obrigado, meus queridos. Que Jesus esteja sempre conosco, iluminando nossa paz, nossa caminhada. Até a próxima. Agradecemos ao nosso irmão Edevaldo Floriano, da Sociedade Legião Espírita, pelas reflexões que nos apresentou, pedindo aos benfeitores que o abençoe. Quero destacar que no sábado agora, no dia 5, teremos também a palestra doutrinária dialogada, onde estabelecemos um diálogo
com aqueles que estão participando, ou aqui na nossa sede, ou virtualmente. E vamos refletir sobre o que significa para você piedade. Conhecemos o que é piedade? Vamos conversar um pouco a respeito. Sábado, portanto, 19h30. E na terça-feira que vem, no dia 8, em que consiste a perfeição moral? Também uma boa reflexão para nós nos equiparmos de conhecimento a fim de ganharmos qualidades morais. Vamos, portanto, à nossa prece final, quando aplicaremos aqui em nossa sede o passe coletivo e receberemos todos nós que estamos em casa as bênçãos dos benfeitores que foram destacados por Jesus para nos acompanhar nestes cerca de 30 minutos. Vamos à nossa oração. Nesta hora em que elevamos novamente o nosso pensamento a Ti, Mestre, rogamos-Te bênçãos para todos nós, envolvendo-nos em vibrações amorosas, salutares, equilibrantes. Além do alimento para o corpo, tão necessário para todos nós que ainda nos encontramos na indumentária física, é necessário também o alimento para o espírito, que vamos absorvendo nestes encontros doutrinários. É uma verdadeira festa onde alimentamos o espírito, o ser imortal, a fim de nos prepararmos para a vida, tanto aqui no plano físico quanto naquela no plano espiritual. Abençoe aquelas criaturas a quem estamos endereçando os nossos pensamentos, a quem desejamos auxiliar e endereçar uma prece, um bom sentimento. Sei que os benfeitores estarão agora recolhendo essas vibrações para disponibilizar a essas criaturas que estamos solicitando por elas. Enquanto estamos sendo banhados por essas bênçãos, que vão aprofundando-se em nós até sedimentar-se no Espírito, olhamos para Ti e Te agradecemos, Mestre, e reconhecemos que jamais Tu nos abandonou, até mesmo quando, em momentos difíceis, nós possamos ter virado as costas para Ti e dizer que já não acreditávamos mais. Mesmo naquelas horas difíceis, Tu ali estava nos sustentando a vida, dando-nos o Teu apoio, as Tuas bênçãos, sustentando-nos para que saíssemos daquele pântano. Agradeço ao Pai por esta oportunidade, por esse encontro de almas, encontro de amigos, encontro de irmãos. Muito obrigado, Pai. Que o dia de hoje seja consagrado ao bem e que possamos, ao adentrar a noite que se aproxima, prepararmos para o encontro com os benfeitores espirituais que nos alcançarão também durante o momento em que o nosso corpo estiver repousando. Agradecidos, encerramos a atividade que nos competia realizar nesta tarde desta quinta-feira. Assim seja.